Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer daqui a alguns dias, nos dias 15, 16 e 17 deste mês, que é o evento Moinhos, Literatura em Movimento. E esse evento aí, que está na sua segunda edição este ano, que promete movimentar mais uma vez a literatura passofundense, ele terá a sua noite de abertura na sede da Academia Passo Fundense de Letras e começará com uma palestra com a presença da escritora Letícia Copati Dojenski, que hoje eu vou entrevistar aqui. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Letícia, quantos anos? Ai. Não quer dizer idade. 28. Ué, 28. 28 e já tem um prêmio literário, certo? E começou a escrever com 15, 16, 20 anos? Não, eu comecei a escrever bem antes, assim. Desde que eu me entendo, né, alfabetizada, na verdade. Só que contos mesmo, assim, comecei a levar mais a sério, foi no início da adolescência, entre 11 e 13 anos. Mas publicar, aí sim, publicar 16, foi 17, mais, um pouquinho mais, tarde. Quando estava um pouquinho mais madura, digamos Isso. assim, né? Mas aí que tá, madura modo de dizer, né? Porque 28 anos de idade, você foi ganhadora do Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo, na categoria romance na última edição, né? Se não me engano. Isso. Ou na edição anterior? Não, foi em 2018 ou 2019. Em 2018, né? Logo, na verdade, foi a tua primeira publicação por uma editora, né? Foi, isso. Você enviou o manuscrito e a editora selecionou e foi feita a publicação. Exatamente. Que legal. E assim, Letícia, para essa palestra que vai ter agora no Projeto Moinhos, né, na academia, você vai falar um pouquinho aí sobre a tua experiência como escritora, mais especificamente romancista, e vai falar também um pouco sobre a arte de criar contos, romances, personagens, como é que vai funcionar assim? Isso. Bom, a minha ideia é falar um pouquinho sobre esse processo, né? Desde que saindo do planejamento até você ter um manuscrito mesmo, um romance criado. Então tem muitas formas de você fazer esse processo. Sair do nada, sair da ideia para esse fim que o escritor pretende, né? Então você pode começar planejando personagens, pode começar planejando espaços, o problema, né, daquele personagem, o problema daquela história. Considerando que personagem não é só o ser humano, né, não é só uma descrição de um personagem humano, pode ser vários elementos. Então, muitas vezes o autor iniciante ou até o autor mais experiente, mas que às vezes está passando por aquele processo de bloqueio, né, que a gente chama, tem um pouco de dificuldade de sair da ideia para, enfim, chegar na construção mesmo prática do romance. Então eu queria tratar um pouco sobre isso, como que a gente pode dar início a esse processo, dar o pontapé, as várias técnicas que existem e as várias possibilidades aí que podem ser de preferência de cada autor. Ou seja, é uma palestra voltada assim para quem também deseja escrever um romance, deseja escrever um livro mais longo, né? Mas que ainda não domina muito bem a técnica, digamos assim, porque isso também é importante, né? Você dominar a técnica na hora da escrita, né? Exatamente. Eu tenho aqui o livro, né, que tu publicou, que foi publicado pela editora Moinhos. Pela editora Moinhos. Olha que coincidência bacana. Estamos falando sobre o projeto Moinhos, né, Literatura em Movimento. E o teu livro foi publicado, né, o livro Vencedores de Prêmio foi publicado pela editora Moinhos, que não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação para quem está nos assistindo, mas é uma coincidência que eu também não havia notado, né? Quanto tempo você levou para escrever esse livro, mais ou menos? Esse até não foi assim tão demorado. Eu acredito que 2 a 3 anos para desde desenvolver a ideia até finalizar assim, a última revisão e enviar para a editora. Quanto tempo? 2? Eu acho que no máximo 3 anos. 3 anos. Que para mim é um tempo ok. Assim, não foi muito tempo, foram só uns 3, 4 anos. Não, mas é que para mim construir a ideia é uma parte muito importante, até por isso que eu vou falar sobre isso, sabe? Eu levo bastante tempo. Eu gosto de só começar a escrever quando eu tiver tudo planejado. Então eu gosto de já ter conhecido meus personagens, já saber o que eles estão vivendo,
já saber em que lugar eles estão se encaixando. Eu gosto de ter o conhecimento da história, para aí quando eu sentar eu conseguir já passar aquilo tudo sem tanta dificuldade, sabe? Porque eu sei que muita gente tem aquela dificuldade de sentar e escrever. E não que eu tenha, mas eu quero evitar ter também, sabe? Então eu gosto de já conhecer a história, já ter todo o planejamento, e aí eu levo bastante tempo nessa parte. Se precisar levar 2 anos. Teu perfil é aquele perfil do planejador, planeja a história, passo por passo, depois coloca... Isso. Depois senta para escrever no papel. Tem que ter todos os elementos já colocados, especificados, digamos assim. Isso. E não acontece se você está escrevendo lá pelas tantas e, mas então agora eu tive uma outra ideia, eu tenho que retornar e refazer o planejamento? Acontece muito. Só que é isso aí, faz parte do processo também. Às vezes você tem aquele planejamento, mas a história ali, quando você vai colocar no papel, vai praticar aquela história, você vê que talvez ela funcione mais de alguma outra forma. Porque não é também um processo, né, uma receita de bolo. A história também vai modificando com o tempo. Então, o planejamento que eu tive há 2 anos atrás, talvez hoje, com a minha interpretação da própria história, eu tenha, eu acho que ela precise acontecer de outra forma. Tem muitas coisas na Última Rosa que talvez eu fizesse diferente, por exemplo. Aliás, nós acabei não falamos da coincidência sobre a editora se chamar Moinhos, né? O projeto se chamar Moinhos, do qual você vai participar. E não falamos o título do livro, né? Mas o título do livro é A Última Rosa do Verão. Sobre o que fala essa história, assim, um resumo bem resumido, assim. Bom, essa história é sobre um certo problema que essas pessoas estão passando num determinado local. É como se fosse uma aldeia, uma pequena cidade, né? E eles descobrem ali nesse espaço uma planta que é capaz de trazer de volta os mortos. Mas isso com alguns detalhes bem específicos. Tem que ter uma certa quantidade de plantas, tem que ser num determinado momento da morte que ela tem que ser usada. E aí ela seria capaz de quase que ressuscitar essas pessoas, sabe? Só que isso se torna uma coisa muito comum nessa cidade, a ponto das pessoas elas deixarem meio que como uma herança, assim, essa escolha. Eu quero usar a planta ou não quero usar a planta quando chegar a minha hora. Já deixa ali todo mundo avisado. Mas num determinado momento, quando eles já estão acostumados com essa rotina, né, de ter uma vida após a morte, né, saber que eles têm a possibilidade de continuar, essa planta começa a se tornar escassa e eles não conseguem reproduzir, não conseguem fazer com que ela cresça, nasça, enfim. E num certo dia eles só têm quantidade suficiente para ressuscitar uma pessoa, só que eles têm 2 mortes na cidade. Aí tem que escolher quem que vai ser Exatamente. Então, A Última Rosa do Verão, na verdade, essa história ela se passa no debate que a cidade monta entre as 2 famílias das 2 pessoas mortas para saber ali, cada família vai defender o seu ente para tentar conseguir aquela rosa para si e fazer o seu ente querido retornar. Então eles montam um debate e é aí que se passa o livro. Eles ficam discutindo assim, não, mas o meu é melhor, não? Tipo isso aí. No sentido de discutindo qual que é o cidadão que merece mais. Exatamente. E o merecimento ele vai vai transpassando as gerações, assim. Então não é só porque ele é muito bom, mas o pai dele também foi muito bom, a mãe dele também foi muito boa. Então eles vão retornando também aos antepassados, tentando justificar uma linhagem também de pessoas que seriam ideais para continuar vivos, sabe? Então existe mas o livro ele faz toda uma crítica nesse sentido, né? Ou não? Não chega a ser, ou ele é só demonstrativo, digamos assim? É um pouco dos dois, mas eu tento deixar a crítica um pouco mais velada, assim. Se você parar para interpretar, sim, existe, mas eu tento passar a história de uma forma mais leve, até um pouco cômica, mais para entretenimento. A crítica está aí, mas para quem quiser interpretar, para quem não quiser, é um livro mais para entretenimento também. Para curtir a leitura, digamos assim. Uhum. Qual que tu considera assim que é o momento mais difícil da escrita?
Tendo por base, por exemplo, A Última Rosa do Verão, os outros contos que eu sei que você publica, né? Eu acho que para mim é finalizar. Finalizar por vários motivos. Assim, geralmente é uma parte é um momento que eu quero muito viver. Eu começo a escrita já desejando, assim, eu quero muito finalizar, eu quero ver esse livro pronto ou esse conto pronto. Só que eu coloco muita expectativa ali, talvez. Eu acho que eu quero finalizar de uma forma que eu consiga arredondar tudo, que eu olhe e eu diga, nossa, estou muito satisfeita. E geralmente não é assim. Eu termino pensando, poxa, acho que eu vou fazer tudo de novo, sabe? Então, finalizar a história geralmente é um pouco complicado. Assim, eu levo um tempo, sento, paro, leio e releio, escrevo e reescrevo. É que entre a idealização, né, que o autor faz, acho que não deve acontecer isso só na escrita, acredito que em outras formas de arte também deve acontecer isso, mas entre a idealização, né, da obra e a execução da obra tem um enorme abismo. Né? Exatamente. Eu não sei se tu tem esse sentimento também de... Sim, tanto que você estava falando antes também que no meio da escrita talvez meu planejamento ele acabe não ocorrendo como eu queria, e realmente, às vezes eu tenho que parar, mudar, como eu estava contando antes. Eu tenho um livro praticamente pronto, e agora, no final da reescrita, assim, quando eu ia começar a revisar, eu percebi que faltou um determinado personagem na história, que seria muito útil. E aí eu vou ter que refazer, eu vou reescrever de novo, fora do meu planejamento, mas... Também é um processo que não dá para ter pressa e não dá para, né, ficar engessado. Tem que seguir a natureza do livro também. Num certo momento ele ganha vida própria, sabe? E aqueles personagens... E só vai, né? Não tem muito o que fazer, digamos assim. Né? Vai, né? Isso. Porque, na verdade, ninguém consegue se expressar além daquilo que é possível, dentro dos limites da própria pessoa. Né? Porque sempre vão existir limites, né? Claro. Eu acredito que na arte, em qualquer outra atividade, sempre existem limites, né? E eu acho que, me parece assim, que essa aceitação dos limites para o escritor também é muito difícil, né? Sim. Que é essa coisa de você largar a obra, né? Não, agora vai. É complicado. Isso é uma coisa que me pega muito, assim, porque eu sou muito organizada, eu gosto muito de me planejar. Quando eu sento para escrever, eu vou escrever isso, e até não escrever isso, eu não levanto, só que às vezes não é assim. Então, desapegar dessa organização e desse planejamento, para mim, também é uma coisa bastante complicada. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo também com a prática, né? Todo dia você está ali escrevendo, você vai também percebendo como você é como escritor, como você funciona, que nem sempre tudo é planejamento, nem sempre é aquilo também que você imagina. Um dia você é isso, no outro dia, quem sabe não. E o livro é a mesma coisa. Um dia ele é isso, outro dia, quem sabe, os personagens mudaram de ideia. Então a coisa vai mudando também, né? É interessante esse comentário que os personagens mudaram de ideia. Não você, não que tu quisesse que eles mudassem de ideia, né? Não, mas... Tem que respeitar eles também, né? As coisas acontecem, né? Para a palestra, né, que vai ser realizada dia 15, né? O título da palestra especificamente é Construindo Contos e Romances, Personagem, Conflito e Espaço. Só para antecipar um pouquinho também, né? Não podemos falar tudo, né? Já convidando todos aí a participarem, inclusive, né? Quem quiser participar, fica o convite, é aberto ao público, né? Entrada franca, gratuita, certo? Sobre os personagens, assim, como é que você cria os teus personagens? Qual que você acha que é o método mais recomendável? Você cria os teus personagens ou eles te criam? Na verdade, os meus personagens, eles se repetem. Nossa, é uma revelação, nunca falei isso pra ninguém. Mas nos meus contos e nos meus livros, eles têm elementos muito em comum, assim. E eles são todos inspirados, de certa forma. Não vou dizer que é uma inspiração tão clara, mas são, de certa forma, inspirados em pessoas que eu conheci na minha infância.
Todas as minhas histórias, na verdade, o enredo, o espaço, tudo são coisas que eu vivi lá em Sananduva quando eu era criança. Por isso que a Última House do Verão se passa numa cidade pequena, do interior, pequena do interior. Sim, né? Isso, todo mundo se conhece, é uma comunidade, né? E a maior parte das minhas histórias é assim, na verdade, se for ver os contos, não sei se eu tenho um conto que se passa num grande centro. Acho que não, é tudo em cidade pequena e tem aquelas pessoas, tem o padre, que é um elemento, né, uma figura importante na comunidade, tem o prefeito, que é outra figura importante, sabe? Tem aquela mulher que é meio que uma curandeira. Então esses personagens eles vão se repetindo, eles mudam algumas coisas de um livro para o outro, porque são personagens em comum, não são os mesmos, na verdade, mas é mais ou menos isso. Sim, mas né? Isso me lembra de um escritor que ficou muito famoso no Brasil, que ele foi um dos que mais escreveu, Ryuki Noue, que ele era autor de livros de bolso, então ele escreveu mais de 1000 livros, assim. Mas ele tinha contratos para cumprir, né, com a editora. E aí, porque ele sobrevivia efetivamente, né, vivia da renda da venda dos livros dele. E aí ele escrevia histórias de faroeste, que vendiam muito nos anos 80. Chegou uma hora que ele começou a repetir até mesmo o nome do barman. Era sempre o mesmo nome, porque o personagem não... E isso também me lembra, uma vez perguntaram para o Stephen King por que ele escrevia histórias de horror, né? E aí ele respondeu, tá, mas eu não tenho como escrever outra coisa, né? Eu consigo escrever isso daí, é como a gente está falando, né? Tem uma natureza que a pessoa... que a pessoa, de modo geral, muitas vezes acaba seguindo, né? Isso. E tem aquela teoria também que diz que todo escritor ele sempre revisita a mesma história ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua carreira, mas de maneiras ali um pouco diferentes, mas é sempre a mesma história. Isso. Talvez seja isso, Concordo um pouco com isso. Concordo um pouco, sim. Mas falando do personagem, isso também é uma coisa que eu acho que eu vou acabar tratando na palestra. Quando eu comecei a fazer cursos literários, assim, e eu vi que grande parte dos autores começava a planejar a história pelo personagem, eu achei bastante surpreendente, na verdade. Porque não é o primeiro elemento que eu penso quando eu vou construir uma história. Geralmente eu começo pelo espaço. O espaço... Pela cidadezinha. Exato. Esse é meu elemento. Esse é quase meu personagem principal, sabe? Tem uma aura ali de personagem. A cidade como um personagem, né? Isso. É quase um personagem da história. Exatamente. Assim. Porque realmente, tu imagina uma história como essa que você nos passou aqui sobre uma Última House do Verão, acontecendo numa cidade grande. Só se fosse num bairro, porque não tem como acontecer numa cidade grande. E eu me lembro, por exemplo, também como eu já citei o Stephen King, tem muitas histórias de horror dele que se passam em cidades pequenas. Tem outros que se passam depois em grandes centros urbanos, mas a maioria delas, uma boa parte, se passa em cidades pequenas. Quer dizer, como é que tu... Que no horror é muito importante. Muito Às importante, vezes você está né? isolado, né? Uma cidade pequena, né? Você precisa estar ali isolado, fechado ali, né? Com pouca comunicação, poucas pessoas, né? Exatamente. Mas a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esses elementos, né? Ainda sobre a construção aí das narrativas. Estamos chegando ao final do primeiro bloco, né? Lembrando que o Moinhos ele vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 e que a palestra da Letícia vai abrir aí a segunda edição do evento. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou entrevistando a escritora Letícia Kopacz Dojenski, romancista, contista, e ela vai abrir a programação da segunda edição do projeto Moinhos, Literatura em Movimento, com uma palestra aí que acontecerá no dia 15
Lembrando que o evento vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17. Mais para frente do programa eu vou dizer bem certinho aí os locais e os horários para vocês. Letícia, nós estávamos conversando aí sobre, né, essa problemática toda, esse desafio todo aí da escrita criativa, né, de escrever romances, de escrever contos e tal. Falamos um pouco sobre o personagem. Tu vai falar na tua palestra também sobre a questão do conflito, né? Isso. Qual é a tua posição sobre o conflito? Qual que é a importância do conflito? Haverá soluções para os nossos conflitos? Na verdade, o conflito é qualquer acontecimento aí que vá dar o pontapé também para o livro, para eles não ser só uma história, né? Ele ter uma continuidade também. Algo que talvez o personagem sofra e precisa resolver, ou o local sofra, se precisa ser resolvido pelo personagem. Então, o conflito é meio que a questão ali essencial desse personagem, né? Quem ele é, o que ele faz, o que vai acontecer com ele. Então, esse é meio que a jornada ali. Como tem que sofrer. Né? Não necessariamente, sofrer no sentido de acontecer algo com ele, não precisa ser um sofrimento triste, né? Pode ser apenas um acontecimento. Usei a palavra sofrer nesse sentido, de acontecer. Mas quando a gente pega essa questão do conflito, né, e vai analisar assim, se a gente for imaginar uma história onde tudo acontece maravilhosamente bem, né, o sujeito acorda, ele tem uma vida fantástica, ele levanta sorrindo, cantando, que já indica que ele tem algum problema, porque, né, quem é que levanta assim? Isso é uma piada. Isso é uma piada. Poderia ser esse o conflito, realmente, né? E aí ele sai para um emprego maravilhoso que ele adora, né, todos os dias da vida dele. Quer dizer, parece uma história um tanto chata, né? Seria uma história bem sinistra. E talvez o conflito seja dos outros personagens que têm que conviver com essa pessoa. Não tinha pensado nessa perspectiva, desse ponto de vista. Mas como é que tu definiria o conflito? Alguma coisa que tem que sofrer, mas não é uma definição um pouco vaga? Acho que para mim o conflito é a questão essencial do personagem, sabe? Então o personagem ele tem que partir de um determinado ponto em que ele tem algo a ser vivido. O que esse personagem ele tem, sabe? Então você planejou o teu personagem. Teu personagem ele é, sei lá, ele tem um determinado problema de percepção, autopercepção. Por que isso aconteceu? Ele tem algum problema anterior na família? Ele teve algum acontecimento que aconteceu com ele? Alguma coisa na imagem dele o incomoda e ele quer resolver porque daqui a pouco ele precisa fazer tal coisa. Então, essa é a questão dele, é a questão essencial. Da onde isso veio, o que está causando nele e o que ele precisa fazer para resolver ou para ultrapassar isso. Então é meio que uma jornada que ele tem que seguir ali durante todo o enredo. Para mim, o conflito é isso aí. É a vivência do personagem, é a vida desse personagem. É o motor que faz com que as coisas... E na verdade andem. Ou não andem, né? Mas é o motivo da história estar acontecendo, né? Você está contando a história daquele personagem porque ele está vivendo aquilo. Então, é o conflito que vai adicionar elementos na história, que vai retirar elementos da história e que vai te dar o subsídio para poder continuar também. Na palestra, você vai falar um pouquinho também sobre a questão do espaço. Isso. O livro que você falou que você está escrevendo ali, que você está agarrado ali para voltar escrevendo e reescrevendo, né? O espaço é numa cidade pequena também? É numa ilha. Não, claro. Que é mais isolado que isso. Não é uma ilha, não é uma cidade pequena, é literalmente uma ilha, né? Exatamente. Porque, na verdade, essa história, eu comecei a planejar ela enquanto eu escrevia A Última Rosa. Então, isso foi lá em 2016, 2017. Só que A Última Rosa ela já estava mais encaminhada e eu acabei publicando antes. E aí, nesse meio tempo, entre publicar A Última Rosa até hoje, eu acabei mudando de cidade, fui morar em Florianópolis, eu fiz mestrado, eu comecei o doutorado. E a história ela foi mudando também, conforme isso foi acontecendo. Então, aquela história que eu estava planejando antes,
eram personagens ribeirinhos. Eles iam morar à beira de um rio. A água é bastante importante na história. E aí, quando eu fui morar em Florianópolis, que tem toda essa coisa da ilha, né? As montanhas, assim, você olha, e daí tem mar, oceano para todo lado. A história mudou junto com isso. E eu acabei achando que seria mais interessante esses personagens se eles estivessem confinados numa ilha, vivendo esse conflito deles. Então, esse planejamento também mudou conforme eu fui vivendo coisas na minha própria vida, sabe? Então, mas chega uma hora que tu precisa passar o zíper, fechar o... né? Tem que dar... Não, agora o livro está assim, eu acho que ele está bom, está suficiente. Não está bom, mas eu preciso largar ele para... Tá suficiente, né? Uma hora isso vai acontecer, eu acho que está perto. Tenho que resolver essa questão do outro personagem que, enfim, se tornou necessário e eu achei que não seria. E aí eu vou reescrever essa história a partir de um certo ponto. E aí eu acho que está suficiente. Pelo amor de Deus. Está o bastante, Gilson. Mas aí daqui a pouco acontece alguma coisa e eu acho que eu vou precisar reescrever. Assim, uma hora a gente tem que desapegar. Infelizmente. Ou felizmente, né? Mas é que... Tu desapegou do Última Rosa do Verão, ele acabou ganhando um prêmio. Seguiu ele segue uma vida própria, né? Sim. Anos depois ele segue uma vida própria. Sabe que tem muitas pessoas que não percebem isso, né? Tem gente que quer publicar um livro, mas fica muito afoita. Mas o livro é uma coisa que depois de publicado, ele te segue durante toda uma vida, na verdade, né? E aí seja por bem ou seja por mal. Ele segue na mão dos autores, né? Dos leitores. E pode te perseguir como uma sombra, ou pode te seguir como um girassol, digamos assim, né? Usando uma imagem poética. Né? Por isso que até um tempo atrás eu era bastante afoita, como tu falou, em publicar, em escrever de uma vez e publicar. Só que existem histórias que acabaram me seguindo como uma sombra, né? Então, hoje em dia, eu estou demorando até para publicar esse novo livro e estou trabalhando nele o máximo que eu puder, assim, até eu achar que está muito bom mesmo, porque eu já não tenho mais essa pressa. Eu quero que o livro siga o destino dele, mas eu quero que ele também se torne uma bagagem muito boa para mim, sabe? Então, estou me dedicando o que eu puder e no momento dele ele vai estar pronto e eu acredito que dessa forma, com esse cuidado, ele não vai se tornar uma sombra. Ele que decide quando, né? Tem isso também. Eu estava comentando com você antes do programa ali, você me informou, né? Me disse que você fez, inclusive, oficina de escrita criativa com o Antônio de Assis Brasil. Para quem não conhece, o Antônio de Assis Brasil é um dos maiores professores aí de escrita criativa, né? Passaram pela mão dele aí pelas aulas dele, vários escritores que depois seguiram uma carreira muito próspera. Como é que foi essa experiência de participar das aulas do Antônio de Assis Brasil? Você fez o curso, era online, presencial? Fala um pouquinho para nós sobre... Isso. Foi online, foi durante a pandemia, se não me engano. Eles lançaram um curso, o Luiz Antônio de Assis Brasil e o Jefferson Assunção. E uma plataforma, assim, muitas aulas, muito bem explicativo, cheio de referências, foi bem interessante. Fiz esse curso e gostaria de continuar também estudando com o Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele tem uma oficina de escrita, né, em Porto Alegre, porém no momento é um pouco difícil fazer por conta do doutorado. Mas só essa experiência ali online também, com as aulas, com o conhecimento que ele tem para passar, já é bastante valioso. Gostei bastante. Foi minha segunda experiência, se não me engano, com escrita criativa, com curso de escrita criativa. Antes eu já fiz um da Flávia Iriarte, com o... Gente, esqueci o nome do outro professor, mas eu fiz um junto com ela. Era escritor profissional, não? Lembrei. E isso foi lá em 2015, 2017, quando eu estava começando a pensar em publicar, né? Que até então eu só escrevia para guardar. Então foi o primeiro pontapé assim, que eu fiz, que eu conversei, conheci colegas que estavam nesse mesmo processo e outros que já tinham publicado, estavam só querendo aprender mais. E aí me inspirei, comecei a publicar ali, depois desse. E o curso do Luiz Antônio, ali, do Assis Brasil, foi meio que para aprimorar mesmo, sabe?
Eu acho que ele fala muito dessa parte de personagem, por exemplo. Ele é um defensor ali da construção do personagem. Assim, pelo que eu li dos textos dele sobre o assunto, ele tem a ideia de que o personagem é o centro, né? Que você cria um personagem e para cada personagem existe um conflito, né? Uma narrativa específica, né? Mas o principal é o personagem, né? Que é verdade, a gente grava, né? Isso. E, na verdade, né? Cada personagem vai ter o seu, né? Sua vida própria ali dentro da história. Mas isso foi uma coisa surpreendente, como eu te falei, que o personagem para o Luiz Antônio desse Brasil, ele é bem o centro mesmo. Você pode começar, na verdade, escrevendo com o personagem. A partir do personagem, você consegue criar uma história, sabe? É bem interessante isso quando ele expõe no curso. Porque para mim, até então, eu nunca tinha pensado dessa forma. Para mim sempre foi antes o conflito, e aí quem é que vai viver o conflito, ou antes o local e quem são as pessoas que vivem nesses locais. Então, é interessante também fazer esses cursos nesse sentido da gente ver outras formas, né, de partir da ideia para a construção da história. Até porque quando a gente fala de arte, a gente não está falando sobre uma ciência exata, né? Exatamente. Então, existem diferentes formas de você chegar. Por exemplo, o Antônio X Brasil, ele é um professor que ele defende muito a estrutura, o planejamento, né, do enredo. Agora você pega um escritor como Stephen King, ele vai dizer justamente que o enredo para ele não vale muita coisa. Ele simplesmente foca no personagem, de fato, foca no conflito, e ele começa escrevendo e o enredo vai se construindo conforme ele escreve. Ele sabe onde ele quer chegar, o final, ele já tem um final mais ou menos na cabeça dele, mas ele não sabe como é que vai ser o recheio, digamos assim, da história. E ele se coloca a escrever. E eu acho que existem na história da literatura, né, esses dois opostos. Aquele que é o planejador, por isso que eu te perguntei no início do programa se você, né, o seu perfil como escritor era de planejadora. E aqueles que são mais intuitivos, assim, que se soltam simplesmente, têm uma ideia e se soltam. Exato. Que para mim é surpreendente também que o Stephen King consiga escrever tanto livro tão rápido, sendo assim, não planejando, né, só deixando levar. Porque para mim não funciona. Se eu for deixar levar, eu levo muito mais tempo. Então também cabe ao autor ele tentar, né? É tudo questão de tentativa de você se conhecer como escritor. Se descobrir, né? Exato. Se é melhor planejar, se é mais fácil assim, se é mais fácil deixar rolar, se é mais fácil começar pelo personagem, pelo enredo, enfim. É tudo questão de tentativa. Então eu acho muito legal conhecer essas várias opções que a gente tem, né? E descobrir onde é que você se encaixa melhor. Eu acho que eu consegui mais ou menos montar meu ideal, assim. O ponto, né, de equilíbrio, né, digamos assim. E é por isso também que é importante participar desses eventos, né, como essa palestra que vai ocorrer, né, e salientando também que essa palestra ela vai contar com a presença do escritor Jorge Alberto Salton. Ele também vai estar lançando o seu novo livro durante esse evento, que é o 1905. Então nós vamos ter 2 autores aí participando do evento, a Letícia, dando praticamente aí uma oficina de escrita criativa, uma palestra sobre escrita criativa, dividindo aí com os participantes o seu conhecimento aí adquirido na sua trajetória, nos cursos que ela fez. E teremos também o Jorge Alberto Salton lançando o seu novo livro de contos 1905. Então vai ser uma atividade bem legal, né? E faz parte dessa proposta que tu traz dos autores, de quem está interessado em seguir essa carreira, de ter essas experiências diversificadas, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. E como é que está sendo assim a tua expectativa para a participação do Moinhos? Tem acompanhado o projeto? A gente teve a primeira edição em março, temos a segunda em junho agora, se não me engano a terceira vai ser em setembro, né? Estou acompanhando, acho muito legal esses eventos, assim, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia, que a gente teve que ficar um pouco isolado. Então agora ver as coisas retornando, né? A gente está, né, na verdade, há um tempo sem Feira do Livro, sem jornada, então eu acho que é legal a gente colocar a roda para girar, né? Um moinho para girar. Colocar moinhos para girar, né? E nesse caso os 2 moinhos, o Moinhos do Livro, né, que é da editora ali, que casou perfeitamente bem com o nome do projeto. Coincidência, né? Mas eu acho super legal fazer esses eventos e estou com uma expectativa muito boa também, porque
Agora, nos últimos tempos, eu tenho me dedicado ao doutorado, né? Então, tenho estado um pouco mais e só para especificar para o público, doutorado em quê? Em odontologia, né? Então é escritora. Isso é muito comum também. Tem muitos escritores, as pessoas acham assim, o escritor ele fica viajando na mesa e tal, aquela coisa. Não, os escritores geralmente eles fazem uma porção de coisas e não raro eles têm uma atividade e a literatura é outra atividade. Eles têm mais de uma atividade. Né? Além da literatura, eles se dedicam a alguma outra área. Esse autor que eu citei anteriormente, ali, que era o Ryoki Noe, por exemplo, ele foi médico. E existe uma série de escritores ao longo da história que foram médicos. Né? Tem uma tradição literária da área da saúde, né? Na área da saúde, né? Puxa um pouquinho. Não sei se pelas experiências. Então você está fazendo doutorado em odontologia e junto com o doutorado escrevendo o seu novo... Isso. Então o doutorado também eu escrevo bastante, mas aí já é uma escrita científica um pouco diferente. Essa sim é mais engessada, né? Mas pouco criativo. Mas aí eu acabo deixando um pouco de lado a escrita literária muitas vezes para poder me dedicar à escrita científica e ao doutorado. Então, participar do projeto está sendo uma forma também de retornar, sabe? De me dedicar mais, porque às vezes a gente acha, não tem tempo, ou o tempo que a gente tem, quero descansar minha cabeça do doutorado. Mas, na verdade, eu vejo que eu posso, também é uma forma de eu me reafirmar que... Como escritora. Isso, eu posso dedicar mais tempo à literatura. Letícia, agradeço pela tua participação, né? Lembrando então que a tua palestra acontece dia 15, na sede, no auditório da Academia Passo Fundense de Letras, a partir das 18h30, estão todos convidados. Ocorrerá também durante o evento a palestra do escritor Jorge Alberto Salton e o lançamento do livro 1905. E lembrando também que a programação do projeto Moinhos, ela segue também nos dias 16 e 17 de junho, né? No dia 16 haverá contação de histórias no Teatro Múcio de Castro para as crianças. E no dia 17 nós teremos 3 oficinas lá na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping, né? Às 13h30, oficina de escrita criativa, planejando o enredo do seu livro, com a autora Stephanie Paludo. Às 15h30, oficina de ilustração, capa e ilustração do livro, com Julia Sintolin. E às 17 horas, oficina de ilustração, Descomplicando o Desenho, com Lucas Chaves. Então é um evento aí que vai ter palestras, vai ter contação de histórias e oficinas. Né? Fica todo mundo convidado aí também a curtir a página do evento, tanto no Facebook quanto no Instagram. Projeto Moinhos, Literatura em Movimento. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras.